Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar sequência aqui à leitura do Quinto Compromisso de Dom Miguel Ruiz. O que será que ele vai nos trazer hoje? Vamos aqui ler o capítulo 5, Fato ou Ficção. O terceiro acordo. Bacana que aqui ele nos traz uma outra forma de falar sobre os quatro compromissos e mostrando o quinto. O terceiro acordo, não faça suposições. Durante séculos, até milênios, os seres humanos acreditaram que há um conflito na mente humana, um conflito entre o bem e o mal. Mas isso não é verdade. O bem e o mal são apenas o resultado do conflito, porque o conflito real é entre verdades e mentiras. Talvez pudéssemos dizer o conflito é fruto da mentira, porque a verdade não tem nenhum tipo de conflito. A verdade não precisa se provar, ela existe, acreditemos ou não nela. Mentiras só existem se as criarmos. Elas só sobrevivem se acreditarmos nelas. A mentira nada mais é do que uma distorção da palavra, uma distorção do significado de uma mensagem. Essa distorção está no reflexo, na mente humana. Mentiras não são reais, elas são nossa criação, mas damos a elas uma vida. Nós as tornamos reais na realidade virtual de nossa mente. Quando eu era adolescente, meu avô me transmitiu essa verdade simples, mas levei anos para realmente entendê-la, porque sempre pensava: como podemos saber a verdade? Usei símbolos para tentar entender a verdade, quando a verdade real é que os símbolos não têm nada a dizer sobre a verdade. A verdade existia muito antes de os seres humanos criarem símbolos. Como artistas, estamos sempre distorcendo a verdade com símbolos, mas esse não é o problema. Como dissemos antes, o problema surge quando nós acreditamos nessa distorção, porque algumas mentiras são inocentes e outras são letais. Vamos ver como podemos usar a palavra para criar uma história, uma superstição em uma cadeira. O que realmente sabemos sobre uma cadeira? Podemos dizer que uma cadeira é feita de madeira, metal ou tecido. Mas estamos apenas usando símbolos para expressar um ponto de vista. A verdade é que realmente não sabemos o que é esse objeto, mas podemos usar a palavra com toda a nossa autoridade para transmitir uma mensagem para nós mesmos e para todos ao nosso redor. Esta cadeira é feia. Eu odeio esta cadeira. A mensagem está distorcida, mas isso é apenas o começo. Podemos dizer: é uma cadeira estúpida. E acho que quem se senta nela pode se tornar estúpido também. Acho que a gente tem que destruir a cadeira, porque se alguém se sentar nela e ela quebrar, a pessoa vai cair e quebrar o quadril. Ó, sim, essa cadeira é má. Vamos fazer uma lei contra a cadeira para que todos saibam que ela representa um perigo para a sociedade. A partir de agora, é proibido se aproximar da cadeira do mal. Se passarmos esta mensagem,
Quem a receber e concordar com ela começará a temer a cadeira do mal. Muito em breve haverá pessoas que têm tanto medo da cadeira que começarão a ter pesadelos com ela. Eles ficarão obcecados com a cadeira do mal e, é claro, terão que destruí-la antes que a cadeira os destrua. Você vê o que podemos fazer com a palavra? A cadeira é apenas um objeto. Existe e essa é a verdade. Mas a história que criamos sobre a cadeira não é a verdade, é uma superstição, é uma mensagem distorcida. E a mensagem é a mentira. Se não acreditarmos na mentira, não há problema. Mas, se acreditarmos na mentira e tentarmos impô-la a outras pessoas, a situação pode levar ao que chamamos de errado. Claro que o que chamamos de errado tem muitos níveis, dependendo do nosso poder pessoal. Algumas pessoas são capazes de levar o mundo inteiro a uma grande guerra na qual milhões de pessoas morrem. Há tiranos em todo o mundo que invadem outros países e destroem sua população porque os tiranos acreditam em mentiras. Agora, podemos entender facilmente porque há um conflito na mente humana e apenas na mente humana. Humano, realidade virtual, porque não existe no resto da natureza. Existem bilhões de seres humanos que distorcem todos esses símbolos em suas cabeças e entregam mensagens distorcidas. Foi isso que realmente aconteceu com a humanidade. Acho que isso explica porque existem guerras, porque existem todas as injustiças e abusos, porque o sonho que chamamos de inferno existe no mundo dos seres humanos. O inferno não passa de um sonho cheio de mentiras. Lembre-se, nosso sono é controlado, nosso sonho é controlado pelo que acreditamos, e o que acreditamos pode ser verdade ou ficção. A verdade nos leva à nossa própria autenticidade, à felicidade. As mentiras nos levam a limitações em nossas vidas, ao sofrimento e ao drama. Quem crê na verdade vive no céu. Quem crê, aliás, quem acredita em mentiras, mais cedo ou mais tarde, viverá no inferno. Não precisamos morrer para ir para o céu ou para o inferno. O céu está em nosso redor. O céu está ao nosso redor, assim como o inferno está ao nosso redor. O céu é um ponto de vista, um estado de espírito, assim como o inferno. É óbvio que as mentiras têm jogado em nossas cabeças. Os seres humanos criam mentiras e então as mentiras nos controlam. Mas, mais cedo ou mais tarde, a verdade vem e as mentiras não podem sobreviver na presença da verdade. Séculos atrás, as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Alguns diziam que os elefantes sustentavam a Terra e isso os fazia sentir-se seguros. Ok, agora sabemos que a Terra é plana. Bem, agora sabemos que não é plana. A crença de que a Terra era plana era considerada verdadeira e quase todos concordavam. Mas isso a tornava verdade? Uma das maiores mentiras que ouvimos hoje é: ninguém é perfeito. É uma excelente desculpa para o nosso comportamento. E quase todos concordam. Mas é verdade? Muito pelo contrário. Todo ser humano neste mundo é perfeito. Mas ouvimos essa mentira desde crianças
E, como consequência, continuamos a nos julgar, comparando-nos a a uma imagem de perfeição. Continuamos buscando a perfeição. E em nossa busca descobrimos que tudo no universo é perfeito, exceto os seres humanos. O Sol é perfeito, as estrelas são perfeitas, os planetas são perfeitos. Mas quando se trata de seres humanos, ninguém é perfeito. A verdade é que tudo na criação é perfeito, inclusive os seres humanos, inclusive eu e você. Se não temos consciência para ver esta verdade, é porque estamos cegos pelas mentiras. Você pode dizer: e se alguém tiver uma deficiência física, essa pessoa é perfeita? Bem, com base no que você sabe, essa pessoa pode ser imperfeita. Mas o que você sabe é a verdade? Quem diz que o que chamamos incapacidade, incluindo doença, não é perfeito? Tudo em nós é perfeito, até mesmo a deficiência ou a doença que possamos ter. Alguém com deficiência de aprendizagem é perfeito. Quem nasce sem dedo, sem braço ou sem orelha é perfeito. Alguém com uma doença é perfeito. Existe apenas perfeição, e tomar consciência disso é mais um passo importante em nossa evolução. Dizer o contrário significa não ter consciência do que somos. E não é suficiente dizer que somos perfeitos. Precisamos acreditar que somos perfeitos. Se acreditamos que somos imperfeitos, essa mentira se junta a mais mentiras que a sustentam. E juntas, todas essas mentiras suprimem a verdade e orientam o sonho que estamos criando para nós mesmos. Mentiras não passam de superstição, e posso garantir que vivemos em um mundo de superstição. Mas, novamente, estamos cientes disso? Imagine que amanhã de manhã você acorda na Europa do século XIV, sabendo o que sabe agora, acreditando no que acredita hoje. Imagine o que essas pessoas pensariam de você, como elas o julgariam. Você seria julgado por tomar banho todos os dias. Tudo o que você acredita seria uma ameaça ao que eles acreditavam. Quanto tempo levaria até você ser julgado, julgada por ser uma bruxa? Eles iriam torturá-lo, fazer você confessar que você é uma bruxa e, finalmente, matá-lo por medo de suas crenças. É fácil ver que essas pessoas viviam suas vidas imersas na superstição. Quase nada do que eles acreditavam era verdade, e isso você pode ver facilmente, graças ao que você acredita hoje. Mas essas pessoas não estavam cientes de suas superstições. Seu modo de vida era completamente normal para eles. Eles não sabiam nada melhor porque nunca aprenderam nada diferente. Então, talvez o que você acredita sobre si mesmo seja tão supersticioso quanto as crenças daquelas pessoas do passado. Imagine que os seres humanos de 7 ou 8 séculos no futuro pudessem ver o que a maioria de nós pensa de nós mesmos hoje. A maneira como a maioria de nós se relaciona com nossos próprios corpos ainda é bárbara, embora não tão bárbara como era 7 séculos atrás. Nosso corpo é totalmente fiel a nós, mas nós o julgamos e abusamos dele. Tratamos como se fosse o inimigo, quando na verdade é nosso aliado. Nossa sociedade dá grande importância à atividade física de acordo com as imagens que vemos na mídia, na televisão, no cinema e nas revistas de moda. Se achamos que não somos atraentes o suficiente com base nessas fotos,
As pessoas que controlam a mídia nos dizem em que acreditar, como nos vestir, o que comer e manipulam os seres humanos como marionetes, o que significa que nos manipulam como querem. Se eles querem que odiemos alguém, eles espalham fofocas por toda parte e as mentiras fazem sua mágica. Quando deixamos de ser fantoches, fica óbvio para nós que nossas vidas foram guiadas por mentiras e superstições. Imagine o que os futuros seres humanos pensariam de nossas superstições. Se eles acreditassem na perfeição de todas as coisas da criação, incluindo todos os seres humanos, nós os crucificaríamos por suas crenças? Qual é a verdade e qual é a mentira? Novamente, a consciência é muito importante porque a verdade não vem com palavras, com conhecimento, mas as mentiras sim. E existem trilhões de mentiras. Os seres humanos acreditam em tantas mentiras porque não estamos cientes disso. Ignoramos a verdade ou simplesmente não vemos a verdade. Quando somos domesticados, acumulamos uma grande quantidade de conhecimento. E todo esse conhecimento é simplesmente como uma parede de névoa que não nos permite perceber a verdade, o que realmente isso é. Vemos apenas o que queremos ver, só ouvimos o que queremos ouvir. Nosso sistema de crenças é exatamente como um espelho que só nos mostra o que acreditamos. Em nosso desenvolvimento, à medida que crescemos ao longo da vida, aprendemos tantas mentiras que toda a estrutura de nossas mentiras se torna muito complicada. E complicamos ainda mais porque nós pensamos e nós acreditamos no que pensamos. Assumimos que aquilo em que acreditamos é a verdade absoluta e nunca paramos para considerar que nossa verdade é uma verdade relativa, uma verdade virtual. Geralmente não chega nem perto de nenhum tipo de verdade, mas é o máximo que podemos chegar, sem consciência. O terceiro acordo, não faça suposições. Isso nos leva ao terceiro acordo. Não faça suposições. Fazer suposições é simplesmente pedir problemas, porque a maioria das suposições não é a verdade, são ficções. As suposições são ficção. Uma grande suposição que fazemos é que tudo em nossa realidade virtual é a verdade. Outra grande suposição que fazemos é que tudo o que está na realidade virtual de todos os outros é a verdade. Bem, agora você sabe que nenhuma das realidades virtuais é a verdade. Se usarmos nossa consciência, veremos facilmente todas as suposições que fazemos e veremos como é fácil fazê-las. Os seres humanos têm uma imaginação poderosa, muito poderosa, e há muitas histórias e ideias que podemos imaginar. Ouvimos os símbolos que nos falam em nossa cabeça. Começamos a imaginar o que as outras pessoas estão fazendo, o que estão pensando, o que estão dizendo sobre nós e sonhamos coisas em nossa imaginação. Inventamos toda uma história que só é verdade para nós, mas acreditamos nela. Uma suposição leva a outra suposição. Nós saltamos para a conclusão e levamos nossa história muito pessoalmente. Então, culpamos outras pessoas e muitas vezes começamos a fofocar na tentativa de justificar nossas suposições. Claro, ao fofocar, estamos supondo. Fazer suposições e depois levá-las para o lado pessoal leva ao início do inferno neste mundo. Quase todos os nossos conflitos são baseados nisso e é fácil perceber por quê. Suposições
nada mais são do que mentiras que contamos a nós mesmos. Isso cria muito drama à toa, porque realmente não sabemos se algo é verdade ou não. Fazer suposições nada mais é do que procurar um drama quando ele não existe. E se o drama está acontecendo na história de outra pessoa, o que acontece? Não é sobre nossa história, é a história da outra pessoa. Esteja ciente de que quase tudo que você diz a si mesmo é uma suposição. Se você é pai, sabe como é difícil fazer suposições sobre seus filhos. É meia-noite e sua filha ainda não voltou para casa. Ela saiu para dançar e você pensou que a essa altura ela já teria voltado. Você começa a imaginar o pior. Você começa a fazer suposições. Ah, se algo errado aconteceu com ela. Talvez eu devesse chamar a polícia. Você pode imaginar uma infinidade de coisas e criar todo um drama de possibilidades em sua cabeça. 10 minutos depois, sua filha chega em casa com um grande sorriso. Quando a verdade vem à tona e todas as mentiras se dissipam, você percebe que estava simplesmente se torturando por nada. Não faça suposições. Se não levar nada para o lado pessoal e lhe dá imunidade de interagir com outras pessoas, não faça suposições, lhe dá imunidade de interagir consigo mesmo. Sua voz de conhecimento, ou o que chamamos pensar. As suposições são todas criadas no pensamento. Pensamos demais e pensar nos leva a suposições. Apenas pensar e se pode criar um grande drama em nossas vidas. Todos os seres humanos podem pensar muito e o pensamento traz consigo o medo. Não temos controle sobre todo esse pensamento, sobre todos esses símbolos que distorcemos em nossa cabeça. Se pararmos de pensar, não precisamos explicar nada para nós mesmos, e isso nos impede de fazer suposições. Os seres humanos têm a necessidade de explicar e justificar tudo. Precisamos do conhecimento e fazemos suposições para satisfazer nossa necessidade de conhecer. Não nos importamos se o conhecimento é verdadeiro ou não. Verdade ou ficção, acreditamos 100% no que acreditamos e continuamos a acreditar, simplesmente porque ter esse conhecimento nos faz sentir seguros. Há algumas coisas que a mente não pode explicar. Temos muitas perguntas que precisam ser respondidas, mas quando não sabemos algo, em vez de perguntar, fazemos todo tipo de suposições. Se simplesmente perguntássemos, não precisaríamos fazer suposições. É sempre melhor perguntar e ser claro. Se não fizermos suposições, podemos concentrar nossa atenção na verdade, não no que nós acreditamos que é a verdade. Então, vemos a vida como ela é, não como queremos vê-la. Como podemos ver, quando não acreditamos em nossas próprias suposições, o poder de nossa crença, de que investimos nelas, retorna para nós. Quando recuperamos toda a energia que colocamos para fazer suposições, podemos usá-la para criar um novo sonho, nosso paraíso pessoal. Não faça suposições. E ficamos por aqui, concluindo aí mais esse capítulo. E se você está chegando aqui pela primeira vez nesse vídeo, o que mais te tocou com essa leitura? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, acompanhe a playlist desde o início. Tenho certeza que você está gostando de alguma coisa que ouviu, ou pode também não estar gostando, mas por que que isso te incomoda? Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura. Ah, agora eu tenho deixado um comentário fixado. Vai até lá.